povo, que estão aprovando por aí o fim da reeleição, viu? Já perguntaram o povo se o povo quer isso? Só os políticos que querem isso, é? Aí o cara vem, passa 5 anos, se não prestar, a gente tem que aguentar 5 anos, né? Aí se o cara for bom, a gente vai ter que perder ele, né? Porque não tem reeleição. Aí tira o bom e bota uma bosta. Parece que a história vai ser essa. Tem que perguntar isso o povo. Aí o senador, 10 anos senador, pelo amor de Deus, meu povo, como é que fica esse negócio? Vocês têm que perguntar ao povo se o povo quer. Viu? Quem manda no país é o povo, não é vocês não. Aí como é que vai ficar aquele saquinho de cimento de 2 em 2 anos? Aquele milheiro de tijolo, 2 em 2 anos? Sacolão. Como é que vai ficar? Vocês têm que perguntar ao povo, viu? Esse negócio de ter saco de cimento só de 5 em 5 anos vai dar certo não. É melhor vocês consultarem o povo e o que o povo escolher é o que tem que ser feito. Beijo, meu povo. O fim da reeleição não afetaria o Lula, mas afetaria pra sempre o Bolsonaro. Já vou te explicar direitinho, antes eu vou pedir pra você republicar esse vídeo. Pra quem não sabe, a CCJ do Senado aprovou o fim da reeleição, apenas para cargos executivos, ou seja, presidente, governadores e prefeitos. No caso do Legislativo, continuaria sendo a mesma coisa, você poderia se reeleger infinitamente. A proposta também vê uma mudança no mandato. O mandato deixaria de ser de 4 anos e passaria a ser de 5 anos. Eles também querem unificar as eleições, então a gente teria uma eleição a cada 5 anos e escolheria todo mundo. Vereador, deputado, prefeito, governador, senador e presidente. Também mudaria o tamanho do mandato do senador. Para quem não sabe, o senador tem 8 anos de mandato, então cairia para 5 também. E aí é que entra a questão. Existe um tempo de transição. A gente teria a eleição de 2026 e de 2030 para presidente, senador, governador do jeito que tá agora, certo? E para prefeito a gente teria a eleição lá em 2028. No caso dos prefeitos e vereadores que fossem eleitos em 2018, eles teriam um mandato de 6 anos. Isso porque eles iriam deixar a eleição de 2034 para ser a eleição que iria ter esse novo modelo. E aí que entra as questões dos 2 presidentes aí, né, que ainda estão vivos e com chances, sei lá, no futuro. O Lula é o atual presidente da República e pode tentar a reeleição mais uma vez, no ano que vem. Caso ele não ganhe, ele ainda poderia tentar novamente em 2030. No caso do Bolsonaro, a coisa muda de figura. O Bolsonaro ele tá inelegível até 2030 e ele só poderia concorrer novamente numa eleição em 2034, para presidente, obviamente. E com isso, ele não conseguiria mais, porque a regra impediria. Impediria tanto ele quanto a Dilma ou qualquer um dos outros presidentes que ainda estão vivos. Aí, a partir de 2034, todo mundo, mandato de 5 anos, os prefeitos, governadores e presidentes não poderiam tentar a reeleição novamente. Somente a galera do Legislativo. E eu fiquei curioso aí. Sabe que eu não tenho uma opinião formada sobre esse tema? Queria saber o que é que vocês acham. Fala aqui pra mim nos comentários o que é que vocês acham. Se seria bom, se seria ruim, quem é que sai ganhando, quem é que sai perdendo com isso. Não sei muito bem. As ações de suspensão dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes podem afetar outras autoridades brasileiras, segundo o Eduardo Bolsonaro. Sim, ele declarando para a imprensa da extrema-direita brasileira que as ações de suspensão podem atingir outras autoridades. Primeira pergunta, será que o Xandão vai se dobrar e vai aliviar para o lado do mito por conta destas ações? Fica no vídeo que eu quero trazer aqui umas reflexões e mostrar para você que os Estados Unidos vão embarcar numa canoa furada. Antes, porém, me siga, deixa o like, comente esse vídeo, republique e compartilhe. Faça isto já. Depois que o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, confirmou numa comissão da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos a possibilidade de sancionar ações contra o ministro da STF, Alexandre de Moraes, por supostas violações de direitos humanos, temos 2 questões. A reação brasileira, vou falar sobre ela, e a reflexão sobre o que o Bananinha disse além disso. Eduardo Bolsonaro, o deputado licenciado que está nos Estados Unidos articulando a salvação do Brasil. Bem que ele está participando de rodeios, de muita festa, mas é um outro assunto. Bom, vamos lá. As autoridades brasileiras reagiram. Tanto o Poder Executivo, Lula, seus ministros, como os próprios ministros do STF, têm se manifestado totalmente favorável às ações que a Suprema Corte brasileira está tomando. Portanto, acreditar que sanções dos Estados Unidos possam
fazer com que Alexandre de Moraes, a primeira turma do STF que está julgando o inominável, o que tentou golpear a democracia, aliviar para o lado dele, eu creio que só vai piorar a situação do cara. Só piora. Só piora. Porque cada vez mais estas ações que se toma lá nos Estados Unidos pela mão do Eduardo Bolsonaro é uma prova concreta de que realmente tentaram golpear nossa democracia e que não aceitam nem o resultado da eleição e muito menos o que a justiça tem para decidir, porque numa democracia você aceita. Você questiona, você recorre, mas você aceita. Então, as autoridades brasileiras estão defendendo. E é unânime, inclusive Congresso, OAB, enfim. Já por outro lado, o espírito de vira-latice do lambedor de botas de americano na nossa extrema-direita brasileira, o senhor Eduardo Bolsonaro, continua lá a trabalhar contra o Brasil e contra as nossas instituições. E aí agora ele diz que as sanções a que se referiu o Marco Rubio podem ser estendidas ao Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, ao Fábio Schor, que é o delegado que fez toda a investigação desse caso do golpe da democracia contra a democracia brasileira. Ou seja, eles apenas atacam aqueles que estão julgando, que estão investigando os criminosos. É muito próprio de uma milícia, é muito próprio de um crime organizado. Infelizmente aqui, os que ainda usam as viseiras, mais popularmente conhecidos como patriotários da família bolsonarenta, esses ainda continuam acreditando que o mito vai se safar com a ajuda dos Estados Unidos. Pessoal, o Alexandre de Moraes, quando estava sozinho ano passado, não arriou para o Elon Musk, o bilionário, o maior bilionário do mundo. E quem teve que recuar e fazer o que estava sendo mandado foi o Elon Musk. Lembram desse fato? Vocês acham que Alexandre de Moraes está aí preocupado com essas sanções? Me poupe. Inteligência pouca é ignorância. Acabamos de aprovar agora, na Comissão de Constituição e Justiça, o fim da reeleição para os cargos executivos. Os legislativos não entram. Cargos executivos de prefeito, governador e presidente da República. Ou seja, o Brasil não vai ter mais reeleição para prefeito, governador e presidente da República. Olha o absurdo. O câncer querendo propor a cura. O Congresso Nacional quer acabar com a reeleição, mas só para presidente, governadores e prefeito. E eles, os bonitinhos, deputados e senadores? Eles não. Eles podem continuar se reelegendo quantas vezes quiserem. Eles querem mais. Querem ainda aumentar o tempo de mandato de senador da República. Passar de 8 para 10 anos. Que piada, né, gente? Tu já pensou ter que aguentar o Cleitinho, a Damares Alves, o Magno Malta e companhia por uma década? É brincadeira. Eles que já têm foro privilegiado, imunidade parlamentar, bilhões em emendas, o poder de destituir um presidente da República, ministro do STF, criar e mudar leis e até alterar a Constituição. Querem ainda a anistia, a lei da ficha suja, se imunizar contra a Polícia Federal. Eles querem tudo. Eles querem limitar o poder de escolha do povo. Mas não abrem mão, de jeito nenhum, dos seus privilégios e nem do próprio poder. Um bando de sanguessuga que vivem o tempo todo chupando até o tutano do povo brasileiro. O nome disso é hipocrisia, é jogo sujo. O Brasil não aguenta mais tanta cara de pau. Diga não ao Congresso Nacional. E forte abraço.